Amém, gente? Eu quero compartilhar com você o que está aqui em Êxodo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 10, mas assim como eu fiz na sexta-feira que eu preguei na sexta-feira à noite, eu não vou ler o texto todo de uma vez, então eu vou lendo o texto aos poucos, e à medida que eu for lendo o texto, eu vou ministrando a palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Mas o que nós temos que entender, o que está acontecendo em Êxodo 14, nós sabemos que o povo de Israel ficou pouco mais de 300 anos como escravos lá no Egito, e parte desse tempo, no final desse tempo, eles se tornaram escravos do rei do Egito, do faraó, e eles foram tratados como animais de carga. Então Deus viu o sofrimento do seu povo, lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus então, ele prepara Moisés para ser o grande líder, o grande libertador do seu povo Israel. E Deus, como que Deus prepara o Moisés? Primeiro, ele vive 40 anos como príncipe do Egito, sendo criado pela filha do faraó. Depois Moisés, ele vai para o deserto, e por 40 anos, ele pastoreia as ovelhas do seu sogro Jetro, e vai viver como um homem comum, sentindo e experimentando as agruras do deserto, porque ali naquele lugar, ele iria fazer as viagens com o povo de Israel. Ele não sabia disso, e ao fim, aos 80 anos, Moisés é chamado por Deus, para ser o grande líder da libertação do povo de Deus. Para resumir a história, Moisés então, ele fala com o faraó endurece o coração, Deus envia as 10 pragas sobre o Egito, e por fim, o faraó permite que Israel, o povo de Israel, os hebreus, saiam então do Egito. Então o povo de Israel vai em direção ao Mar Vermelho, direcionado por Deus, e então o faraó, quando viu que os seus escravos haviam ido embora, ele se arrepende novamente e vai atrás do povo de Israel. Então, em determinado momento, quando Israel chega diante do mar, eles se veem numa situação sem saída, eles se veem encurralados, porque diante deles estava o mar, ao redor as montanhas, e atrás deles o exército egípcio, o exército mais poderoso daqueles dias, ou um dos mais poderosos daqueles dias. Então o pavor, o medo tomou conta da nação de Israel, porque eles se viram numa situação em que humanamente não havia saída, humanamente não havia escapatória, humanamente não havia o que fazer. Muitas vezes nos vemos em situações assim, muitas vezes nos encontramos em situações em que nós não temos respostas, muitas vezes nos vemos em situações em que nós sabemos que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Estamos vivendo dias da pandemia, e nos dias da pandemia, a grande verdade é que nós não temos o controle sobre o vírus. A gente pode usar máscara, álcool em gel, isolamento social, e nós realmente devemos fazer isso, porque é muito necessário para a nossa proteção. Mas a verdade é que 100% a gente não tem o controle sobre o que está acontecendo. A gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente não está no controle totalmente da situação. Então nós dependemos de Deus, dependemos do Senhor, dependemos daquele que guia e protege a nossa vida. Então diz assim o versículo 10: quando os israelitas viram o rei, o faraó, e o seu exército marchando contra eles, eles ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos lá no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Eu fico imaginando, pessoal, o que se passou no coração de Moisés ao ouvir aquelas palavras do povo de Israel. Porque uma das coisas que mais dói no coração da gente
é a ingratidão. Certamente você que está me ouvindo, você já deve ter sofrido a dor da ingratidão, de você ter ajudado aquela pessoa, de você ter amparado aquela pessoa, de você ter prestado ajuda, estendido a mão, e de repente aquela pessoa fala mal de você, age com ingratidão, e isso machuca demais o coração. E sabe o que nos espanta nessas palavras do povo de Israel para Moisés? Olha, seria melhor que a gente tivesse morrido lá no Egito, seria melhor que continuássemos como escravos dos egípcios, seria melhor que você não aparecesse, não tivesse aparecido na nossa vida. Você sabe, gente, que nessas palavras, o que nos impressiona nessas palavras é que as pessoas que proferiram essas palavras foram pessoas que viram Deus operar milagres. Essas pessoas viram Deus enviar rã sobre o Egito. Essas pessoas viram o mar vermelho se transformar em sangue. Essas pessoas viram Deus enviar gafanhotos. Essas pessoas viram coisas tremendas e grandiosas acontecendo na terra do Egito. Pragas que não atingiram o seu acampamento, pragas que não atingiram os seus filhos, e agora aquela gente que havia sido libertada por Deus, estava murmurando contra Moisés, estavam murmurando contra o próprio Deus, porque Moisés era um representante de Deus diante deles. Sabe, gente, aquelas pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Aquelas pessoas saíram do Egito, mas o Egito continuava no coração delas. Olha o que elas disseram: é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Aquelas pessoas saíram do Egito, mas a mentalidade delas era uma mentalidade de escravos. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida de alguém é alguém receber uma bênção de Deus e a pessoa não permitir que aquela bênção de Deus transforme o seu coração, transforme a sua maneira de pensar, transforme a sua maneira de ver a vida como Deus vê. Aquelas pessoas, elas mudaram geograficamente de lugar, mas a mente delas e o coração delas permanecia um coração de gente que pensava como escravo. E Moisés, quando viu aquilo, certamente ele pensou o seguinte: quem tem amigos como esses não precisa de inimigo. Certamente ele pensou isso. Talvez Moisés tivesse pensado assim: não sei o que é pior, enfrentar o faraó com todo o seu exército, ou enfrentar essa gente ingrata. Porque olha só, Moisés estava rodeado de inimigos externos, que eram os egípcios, e inimigos internos, que era aquele povo que ele estava liderando. Então olha a situação de Moisés: oposição para todo lado, dificuldade de todo lado, e Moisés teve que encarar aquela situação. Só um parênteses aqui, essa foi a primeira das murmurações, de pelo menos 11 que os Êxodo e Levítico e Números registram, que o povo de Israel vai fazer contra Moisés. Foram 40 anos de murmuração, por isso que eles não entraram na terra prometida. Daqueles que saíram do Egito, de 20 anos para cima, todos pereceram no deserto, por causa da desobediência e da ingratidão. Moisés teve que enfrentar aquela situação. Talvez você se veja assim, mais ou menos como Moisés. Estamos enfrentando uma grande pandemia, você olha para todos os lados e você não vê uma saída, você vê dificuldades de todos os lados, mas uma coisa você não pode se esquecer: que Deus está com você. O Senhor Deus está com você, Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona, Ele está com você, sempre, todos os dias. E Moisés ainda, ele disse para aquele povo, Moisés, ele manteve seu controle emocional, mental, espiritual,
e disse para aquelas pessoas: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Moisés ainda deu uma palavra de esperança para aquelas pessoas. Que você nunca deixe de ter uma palavra de esperança para os que estão desesperançados. Moisés, com certeza, estava com o seu coração não totalmente tranquilo, porque Moisés era uma pessoa como nós, gente. Moisés é considerado entre os judeus o maior profeta de todo o Antigo Testamento. O maior profeta de Deus. Aliás, para os judeus que não creem em Jesus, Moisés é o maior profeta de todos. Mas Moisés era gente como eu e você. Embora Moisés tenha dado essa palavra de fé e de esperança para o povo de Israel, certamente que Moisés também não estava 100% tranquilo, porque ele era gente, ele também estava apreensivo. Mas mesmo diante de uma apreensividade, mesmo diante de uma situação em que você está com o teu coração e a sua atenção em estado de alerta, você não pode perder as esperanças, que você não perca as esperanças. Com certeza, do ponto de vista humano, biológico, Moisés estava com seu coração acelerado, Moisés estava com sua adrenalina correndo pelas veias, ele estava suando, ele estava com a sua atenção lá em cima, com seu estado de alerta lá em cima, mas mesmo nesse estado, Moisés, ele manteve a sua fé e a sua esperança em Deus, e ele pôde dar uma palavra de esperança e fé. Eu aprendo aqui com Moisés, que mesmo quando a gente se vê numa situação de grande apreensividade, e quem sabe até de medo, nós não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança. E sabe uma coisa que me chama a atenção? É que Deus, ele se volta para Moisés e fala o seguinte, logo em seguida, essa palavra de Moisés para o povo de Israel: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Sabe por que Deus falou assim com Moisés? Porque Deus estava lembrando a Moisés que já existia uma promessa sobre eles. Por que está me pedindo ajuda? Essa pergunta de Deus é uma pergunta retórica. É uma pergunta que quando a gente ouve, nós sabemos a resposta. Deus, ele tem promessa sobre a nossa vida, que ele nunca nos deixará. Jesus, ele disse: estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes de ir para o Pai e ser recebido nos céus, e assentar-se à direita do trono de Deus, do trono do Pai, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. E ele enviou o Espírito Santo que habita em nós, e Jesus habita em nós vivo, pelo seu Espírito que ele enviou. Nós não podemos ver Jesus, mas nós podemos senti-lo. Nós nunca vimos a Jesus, mas podemos percebê-lo, porque ele está em nós. É aquilo que Paulo fala aos Romanos, que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, que somos filhos, filhas de Deus. O Espírito Santo, ele coloca esta convicção dentro de nós. É algo espiritual, é algo que somente quem nasceu de Deus, quem nasceu de Jesus, sabe o que eu estou falando. Não é uma coisa que você compreende filosoficamente, racionalmente, logicamente, mas é uma experiência real para aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor. Deus continuou dizendo para Moisés: levante o bastão, levante a sua vara e a estenda sobre o mar, a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. Eu ficarei famoso
quando derrotar o rei do Egito e todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus que ia à frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. E então nós conhecemos o fim dessa história. Mas o que me chama a atenção é que o faraó vinha atrás do povo de Israel com todo o seu poder bélico militar, com toda a sua fúria, a sua raiva, com todo o seu poder, atrás de pessoas, homens, mulheres, crianças que eram escravos, que eles não tinham nenhuma habilidade para a guerra, inclusive não tinham nenhum utensílio para a guerra, não tinha nenhuma arma, nenhum armamento, o povo de Israel. Eles não iam ter chance alguma. Diante deles o mar, em volta as montanhas. No meio de Moisés, um povo incrédulo, ingrato, que estava a ponto de tirar a vida dele também. Então Deus chega e fala assim para Moisés: levante a vara e estenda sobre o mar. Moisés tinha uma vara na mão. O que era uma vara? Perto de um exército egípcio daquela época. O que era uma vara diante de 3 milhões de israelitas, que é a estimativa que os estudiosos contam, né? Que havia cerca de 3 milhões de israelitas. O que era uma vara para aquele monte de gente querendo o pescoço de Moisés. Mas sabe, que quando Deus está com você, você pode ter algo pequeno com você, um recurso pequeno, um recurso minúsculo, mas aquele recurso tão pequeno pode se transformar em algo grandioso nas mãos de Deus. Talvez você olhe para você e diga: estou no meio de uma tempestade, estou no meio de um turbilhão de problemas, estamos numa pandemia, e as coisas podem estar ficando ruins para a maioria das pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, e você está vendo os seus recursos minguarem, mas Deus, Ele é poderoso para usar esses recursos que estão minguando, para operar um grande milagre na sua vida. Lembre-se da viúva, que tinha 2 filhos, o marido tinha acabado de morrer e deixou uma dívida para sua esposa pagar. Os credores apareceram, iam levar os seus 2 filhos embora como escravos, como forma de pagamento. Então o profeta de Deus surgiu e disse: você vai pegar as vasilhas das vizinhas, e você vai pegar o azeite que você tem, e vai derramando nessas vasilhas, e vende depois tudo que o azeite que você for derramando nas vasilhas, e pague a sua dívida. A mulher obedeceu, talvez pensando: mas como que vai ser esse negócio? Ela obedeceu a palavra de Deus, e Deus multiplicou aquele pouco de azeite, e trouxe o livramento para aquela mulher. Lembre-se das 2 multiplicações de pães e peixes, feitas por Jesus, 2 multidões famintas, e Jesus usou o pouco que aquela multidão tinha, para alimentá-la naqueles 2 dias. Então, ao invés de olhar para aquilo que você tem na sua mão e se lamentar, entregue o que você tem nas tuas mãos para Deus. Agradeça ao Senhor, em gratidão ao Senhor, agradeça o que você tem, porque Ele pode usar o que você tem, para começar uma grande mudança, uma grande virada na sua vida. Foi o que Deus fez naquele dia, com o Moisés. Moisés, levante o bastão, levante a vara e estenda sobre o mar. E aí Deus fez a promessa: o mar vai se dividir, e vocês passarão em seco no meio dele. Eu quero deixar esta palavra para você. E quando nós olhamos para essa história, a Bíblia diz que o anjo de Deus amparava o povo de Israel, o anjo do Senhor, a nuvem guiava. Havia uma nuvem que guiava o povo de Israel, havia uma coluna de fogo que guiava Israel, havia o anjo do Senhor que protegia o povo de Deus.
Quando vemos e lemos essas histórias, nós vemos o amor de Deus por nós, o cuidado dele por nossas vidas. A Bíblia diz que Deus, Ele cuida de você até enquanto você está dormindo. Ele está trabalhando em seu favor, Ele está cuidando de você. Então creia, acredite que você não está desamparado, por mais difícil que esteja a sua situação. Você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus, Ele está te mandando dizer isso, que você é muito importante para Ele, que Ele ama a sua vida, que você mantenha sua esperança nele e nas suas promessas viva dentro de você, que a sua fé em Jesus seja renovada nessa noite, em nome de Jesus. A história de Moisés, essa história me ensina, a história que nós sabemos qual é o final dela, me ensina que Deus, Ele nunca desampara aqueles que confiam nele. Essa história me ensina que nós precisamos ser gratos a Deus, mesmo diante das dificuldades. Não podemos ser como aquele povo de Israel, que eles tinham acabado de ver tantos milagres, tantos livramentos, mas o coração deles era um coração duro, a mentalidade deles continuava sendo uma mentalidade de gente escrava, eles eram duros de coração. Que nós não tenhamos um coração duro para Deus, que nós não sejamos como aquelas pessoas, que nós sejamos como Moisés aqui nessa história, que tem uma palavra de esperança, que crê no poder de Deus, que acredita que Deus, Ele vai fazer o que Ele está dizendo que vai fazer, porque são esses os que vencem, são esses os vitoriosos. Estamos vivendo um momento no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, que nós somos convidados e convocados por Deus a crer nele, acima de todas as coisas, a crer nele, a confiar nele, a acreditar que o cuidado dele está sobre nós. Eu quero deixar esta palavra de Deus para o seu coração, e que ela encontre um solo espiritualmente fértil dentro do seu coração, para que esta palavra crie raízes profundas dentro de você e produza transformação no seu coração, transformação na sua mente, transformação nos seus pensamentos, de modo que eu e você possamos olhar a vida e pensar a vida como Deus vê e como Deus pensa, em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Nós vamos orar, mas antes de orar, nós vamos entoar uma canção ao Senhor. Nós vamos entoar uma canção para Jesus, e assim que esta oração for cantada, vou pedir para que você mantenha o seu coração aí voltado para o Senhor, amém? E quando esta canção for cantada, ao final dela eu voltarei aqui, nós vamos orar ao Senhor. E você que fez o seu pedido de oração, os pedidos foram anotados? Foram anotados os pedidos? Nós vamos orar pelos pedidos de oração, vamos orar por você, e vamos orar com fé, porque nós cremos na promessa de Deus por nós, amém?